Oi, amores, tudo bem? Eu sou Madeleine Lasco e hoje eu quero conversar com vocês sobre um casamento perigoso de política com narcisismo. E esses ismos todos são assuntos que eu amo, porque me lembram das minhas aulas de psiquiatria forense. Não que eu dei aula, eu assisti a aula. Fiquei apaixonadíssima. Vamos então à questão do narcisismo. A gente chama de narcisista muita gente que é vaidosa, né? No senso comum, é normal a gente... fulano é narcisista, fulano é porque faz selfie. Não é bem isso, é uma coisa mais profunda da alma. Tem até uma CID, que é, sabe aqueles código internacional de doença que o médico põe quando a gente pega atestado? Tem até uma CID de narcisismo. O narcisista é a pessoa que vive para alimentar o próprio ego. A coisa mais importante da vida da pessoa é alimentar o próprio ego com verdades ou com mentiras ou com verdades infladas, enfim, o que seja. E essa pessoa, por essa característica, pode acabar sendo danosa para a vida de outras pessoas. E óbvio que na política tem narcisista. Porque não tem como ser político sem ser vaidoso. Todo político é vaidoso. Porque sem a pessoa ter vaidade, ela não consegue essa representatividade, enfim, ela não consegue se colocar na vida política. Todo político é vaidoso, mesmo que não admite. Agora, narcisista já é outra vibe. Uma coisa que eu aprendi que é meio anedotário, né, meio piada, mas que funciona para detectar quem é narcisista, é o seguinte, é tipo, você tá com a pessoa conversando, a pessoa tá falando dela, aí ela para e fala assim, então, chega de falar de mim, vamos falar de você, o que você acha de mim? Este é o narcisista clássico. Tem umas dúvidas aí sobre se o narcisista ele nasce assim, se é uma característica tipo do sociopata, do psicopata, que o cérebro dele tem um negócio que lá não tem conserto, ele é assim. Existe essa discussão porque muitos narcisistas têm em comum o abandono emocional durante a infância. Não necessariamente abandono, mas o abandono emocional. É uma coisa, assim, para os estudiosos isso. Mas, assim, o narcisista, ele, no começo da interação com você, sempre vai ser muito encantador. Vai pensando nos políticos. Sempre vai ser muito encantador. Por quê? Porque ele vai colocar você num pedestal. Pra quê? Pra depois você elogiar ele, né, bem? E aí, com o tempo, ele não vai mais ter grandes feitos pra te contar. Então, ele vai precisar ir diminuindo você para os feitos dele parecerem melhores que os seus. Então, assim, você vai contar que você comprou uma camisa que você estava querendo. Ele vai te contar ou ela, né, vai te contar como é que comprou um guarda-roupa inteiro. Aí você fala, eu tirei 10 na prova do não sei o quê. Aí a pessoa vai lá e vai te contar como tirou 10 em todas as provas do universo. E é uma pessoa, assim, uma coisa que é muito interessante, mesmo que não tenha não seja tão, vamos dizer, falador, é que, assim, não se dói pelas suas dores. Não percebe o que é importante para você. Pensa, enquanto político, é assim. Eles vão falando para conquistar, para serem elogiados, para terem um senso de autoimportância. E por que eles prometem umas coisas malucas? A gente às vezes pergunta, né? Como é que essa gente dorme? Dorme, mas tá nem aí pro que o outro sente, pra necessidade do outro, pro drama do outro. Porque a pessoa é assim. E aí, eu quero entrar numa outra questão do narcisismo, que esse é um debate ótimo. Não é só político que é narcisista. Mas o narcisista é uma vítima ótima de político safado. Por quê? Porque
o narcisista, ele precisa desse elogio constante, de diminuir o outro constantemente, por quê? Porque lá dentro ele não tem essa segurança 100% que ele aparenta ter, sobre tudo, sobre a aparência, sobre questão profissional, sobre o quanto que é forte, ou o quanto que é bonita, ou o quanto que fala bem, ou o quanto escolhe as coisas bem, ou o quanto tem bons resultados. Não tem essa certeza. E uma coisa que ajuda muito essas pessoas é ter um ídolo. É ter alguém que vocalize. Então, assim, em época de eleição, como que é fácil de pegar um narcisista? Você oferece soluções simples para problemas complexos. Banca, isso que eu tô falando não é direita, não é esquerda, hein, gente? Técnicas que geral usa. Porque aí aquela pessoa assume isso como bandeira, isso passa a ser uma nova bravata do narcisista eleitor. Você oferece um discurso assim heróico. Por quê? Porque aí o narcisista se sente representado. Como se aquilo fosse um herói, vamos dizer, do esporte, um herói da música, um popstar. Então, nessa era que a gente tá, que muitos políticos se colocam, não como servidores públicos, mas como popstars, e isso, assim, não é porque o político quer exatamente, é uma confluência de coisas. Os políticos já são vaidosos, a gente tem as mídias sociais, cada um é sua própria mídia, muito político se coloca como popstar. E isso funciona. Só que funciona mais como narcisista. Porque ali ele se sente parte daquilo. Aquilo dá mais segurança às inseguranças dele. A gente pensa na parte, o narcisista é mau. Mas você pensa que tormento da alma é esse? Você viver 24 horas em torno dos elogios que você recebe ou não, vendo se alguém está falando bem de você. Nem se preocupa com quem fala mal. A pessoa precisa ter aquele elogio reforçando o tempo todo, constantemente. Então vocês avaliem. Isso é uma coisa que também não é legal para a pessoa. E quando ela encontra esse conforto do político popstar, ali ela se joga. Quantos assim você conhece? Não citem nomes, que é deselegante. Se bem que eu acho que muito narcisista ia até gostar. Bom, Brasil, hoje eu vou ficando por aqui. Se você gosta do meu trabalho, apoia o meu canal. Vai lá, apoia-se/Madeleine Lasco. A gente tem um grupo de WhatsApp, com a graça do Senhor. Só no dia de ontem a gente teve mais 2 apoiadores deste glorioso, mas pequeno ainda canal. É isso, beijo, amo vocês.